O Brasil discutiu na última semana os temas que a delegação do país vai levar para a conferência sobre mudança do clima, que acontece neste mês em Varsóvia, na Polônia. O principal ponto abordado é a necessidade de uma transição para uma economia de baixo carbono. Para isso, seria necessário que a população mundial mudasse o seu padrão de consumo. Segundo especialistas, além das pessoas não estarem prontas para uma mudança de cultura, os políticos não têm interesse em resolver as questões ambientais. A delegação brasileira vai desembarcar este mês na Polônia com mais de 100 pessoas que vão levar recomendações à ONU sobre as adaptações necessárias diante das mudanças climáticas. São autoridades e representantes da sociedade civil e do setor privado que vão participar entre os dias 11 e 22 de novembro em Varsóvia da 19ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Os temas que serão levantados pelo Brasil na COP19 foram discutidos ao longo da semana na Conferência Rio Clima 2013. O principal ponto abordado foi a necessidade de o mundo fazer uma transição para uma economia de baixo carbono, como destaca o organizador do evento, o deputado federal Alfredo Sirquis. Tem que haver um plano de fundo econômico que seja favorável à transição da economia baseada em combustíveis fósseis, uma nova economia que basicamente seja apoiada em energias limpas. O aspecto decisivo nesse momento é a necessidade de uma reforma tributária verde, ou seja, eliminar subsídios, como o subsídio que nós damos aqui no Brasil para a gasolina, e por outro lado, deixar de tributar com tamanha intensidade o trabalho e o investimento e começar a tributar a intensidade de carbono. No entanto, para que essa economia favorável seja alcançada, será preciso haver uma grande mudança cultural na população, com o consumo tendo um papel diferente do de hoje. É o que aponta a presidente do Comitê Científico do Painel Brasileiro de Mudança Climática, Suzana Kahn. A questão do automóvel é muito fácil, a gente que tem dizer para o chinês continuar andando de bicicleta. Todos nós temos que achar um novo padrão de consumo e não os que estão chegando agora vão ter restrições e nós não precisaríamos mais ter, pois a gente já está num outro padrão. A presidente do Comitê Científico do Painel Brasileiro de Mudança Climática destaca também que é difícil resolver as questões do século XXI, quando o mundo ainda enfrenta dificuldades do século XIX, como falta d'água e saneamento básico. Outra questão é se a população está preparada para mudar seus hábitos de consumo. Para o presidente da Câmara Técnica de Desenvolvimento Sustentável e Governança Metropolitana do Rio, Sérgio Besserman, ainda há esperança entre os jovens. Outro dia eu li que os jovens norte-americanos de 16 a 25 anos, 40% deles não têm carro e nem pensam em ter. Isso há 3 anos atrás seria impossível. E, no entanto, agora é assim. Então a mudança cultural, principalmente entre os jovens, às vezes é surpreendente. E essa é a nossa maior esperança. Segundo Sérgio Besserman, outro problema é que não há interesse dos políticos em resolver as questões ambientais porque eles se elegem olhando o tempo de mandato e não o futuro. A inércia dos políticos também foi apontada pelo deputado do Parlamento Europeu, Daniel Cohn-Bendit, como grande dificultador para avanços nas discussões e decisões relativas ao aquecimento global. Segundo ele, o novo desafio da democracia é encontrar uma forma de interesse coletivo para o futuro. Climate politics. A política do clima não é algo que possa ser reduzido tradicionalmente em direita ou esquerda. A política do clima precisa ter suporte da grande maioria da sociedade. E para isso, nós temos que reinventar o jeito que fazemos política. How they do politics. Além de captura e depósito de carbono, o Brasil vai levar para Varsóvia questões ligadas à agricultura e biocombustíveis. O país vai sugerir também que sejam convocadas consultas nacionais amplas para discutir as mudanças climáticas em todos os países e vai resgatar a proposta da época do Protocolo de Quioto, na década de 90, de que seja calculada a responsabilidade histórica de cada nação no aumento da temperatura global, para que haja um melhor indicador do grau de compromisso que cada país vai assumir. Para o ministro-chefe da Divisão de Clima do Itamaraty,
Everton Lucero, a demanda brasileira será considerada seriamente, pois o Brasil tem peso nesse tipo de conferência. Nós somos o país que individualmente mais reduziu emissões como resultado de política pública, e essa contribuição ela é reconhecida. Então nós temos autoridade ética para chegarmos numa conferência como esta com propostas que deverão ser consideradas de uma forma muito séria. A COP19 é uma preparatória para a conferência decisiva que vai acontecer em Paris em 2015, quando um novo Tratado do Clima será assinado com metas obrigatórias para todas as nações. Segundo os especialistas, se o mundo começar a tomar as medidas adequadas, ainda dá tempo de evitar muitos desastres, mas não há mais como evitar custos e impactos significativos, como o aquecimento de pelo menos mais 1,5 ou até 2 graus da temperatura mundial. Se nada for feito, a temperatura da Terra poderá subir até 5 graus nos próximos anos, com consequências principalmente entre a população mais pobre. Do Rio de Janeiro, Liriane Rodrigues.